Bom dia a todos. Bom dia, professor Jorge. Bom dia. Obrigada. Tá, vou tentar aqui. Posso fazer? Tá. Abriu aí, Jorge? Tá aberto? Tá. Não? Deixa eu voltar aqui então, peraí. E agora? Tá bem. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos para essa troca, né, de falas aqui hoje. Eu fico muito feliz de estar aqui no nosso projeto para trazer um pouco de outras, né, composições de cuidado em saúde. Falar de saúde da mulher hoje é uma necessidade, é uma condição, né, de cuidado primordial, portanto, um cuidado duplo, né, uma gestante associada a um recém-nascido. A gente sempre pensa nesse formato na área obstétrica, que é uma área que tem essa duplicidade de cuidado. Então, a gente vai falar um pouquinho de uma temática que já tem um bom tempo de discussão, de apresentação, mas que a gente, às vezes, deixa debaixo do tapete. Porque é aquela questão, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que é a violência. E ela conseguiu permear a área obstétrica. Ela conseguiu chegar até lá. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre essa aproximação, né, da violência nesses espaços, que é um espaço extremamente individual, que é o parto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, vou apresentar aqui para vocês, para a gente ficar mais organizado aqui. Já está abrindo, gente? Vê se está direitinho para mim, Natália ou Jorge. Tá ok? Tá ok, Alô? sim, professora. Posso ir? Então, bem. Eu vou falar um pouquinho, né, dessa questão. Eu quero agradecer a Natália, a Fabiane, professor Jorge, por estar aqui me ajudando nesse espaço, nesse momento. Fico muito feliz, né, dessa coletividade, para a gente estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Essa foto é uma foto muito representativa, tá, gente, que eu trago para vocês, das mulheres se colocando diante dessas relações de violência. A mulher, né, quando ela se torna protagonista, quando ela tem a voz, a coisa fica totalmente diferente. Então, as fotos que vocês vão ver aqui durante a apresentação têm essa característica,
de dar voz às mulheres, para que elas possam se colocar nas suas percepções do que é violência, de como elas se veem, né, nesse momento de violência. Então, quando aparecer uma foto, eu vou comentar, eu vou falar um pouco dessa relação, até de representação de uma pessoa que fez essas fotos, para dar conta dessa voz, que ainda é um pouco reprimida pela sociedade. A voz das mulheres diante desses processos de violência, seja sexual, seja psicológica, seja de relações mesmo, homem e mulher, ainda se faz bastante inicial. E a dentro da obstetrícia não é diferente. Tá? Então, essa expectativa, essa proporcionalidade que eu vou dar aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre violência obstétrica, um pouco do histórico, um pouco das definições e termos, por que acontece isso, né, dentro do nosso cenário brasileiro. Vou falar um pouco mais do Brasil, não na parte internacional, não é que não aconteça, mas a gente vai estar dando um pouquinho mais de ênfase aqui. Vou falar um pouquinho das pesquisas, né, do SUS, do setor privado, falar das implicações dessa violência em relação à mortalidade e morbidade materna e neonatal, falar sobre os movimentos que são feitos no Brasil e falar um pouquinho como viabilizar e prevenir a violência obstétrica, o que o Ministério da Saúde está fazendo e a proposição dos profissionais de enfermagem, principalmente a enfermeira obstétrica, que é o profissional que está, né, integrado, está no cenário, está produzindo em relação a isso. Por que a gente tem que falar dessa questão histórica? Porque vocês têm que pensar que é uma questão muito de movimentos sociais totais. Normalmente, esses movimentos são muito de um grupo específico, né, que são as feministas, que trazem isso à frente, que vai levantando essas demandas. Então, a gente já tem esse trabalho, esse pensamento no Brasil, já tem alguns anos, uns bons 40 anos, trazendo essa perspectiva de liberdade de expressão durante o parto e o nascimento por essa mulher e essa família. Lembrando que o parto, gente, ele era um parto domiciliar, feito por parteiras, por mulheres que tinham curiosidade de fazer o parto, era uma família, e era aquela questão mesmo muito familiar. A partir de algumas intercorrências de mortalidade, essa mulher vai ser o quê? Integrada ao hospital. Ela vem para dentro da unidade hospitalar. Quando ela entra, ela começa a ser o quê? Controlada nesse processo de como isso acontecia, onde ela podia ter a sua expressão de respiração, sua expressão de fala, a forma de se posicionar, a forma de se colocar diante do parto. Quando ela vem para dentro do hospital, ela vai ser o quê? Correlacionada com os saberes de outros profissionais, como a enfermagem, como os obstetras, como os neonatologistas ou os pediatras. E isso começa a ser o quê? Controlado. Vai ser o quê? Prescrito, vai ser feito outra forma de sentir aquilo. Então, isso começa a ser o quê? Visto por essas mulheres como um movimento de repressão. Elas não poderiam mais se expressar, fazer um movimento de respiração mais ofegante. Porque você está tendo um processo doloroso, então você tem que respirar para que esse processo doloroso seja controlado, seja receptivo no corpo. E aí elas começam a se sentir com essa sensação de não ter essa individualidade, essa subjetividade, essa liberdade de expressão nesses espaços. Além do que, os nossos hospitais, eles são extremamente ainda voltados para espaços muito controlados. Camas, leitos, que ficam próximos uns dos outros. Imagina, no processo de parto, onde a sua área mais exposta é a área genital, e você tem que se controlar, você não pode expor, porque é ela que te solicita para que seja exposta. E você tendo outros leitos, né, outras pessoas junto, isso é uma composição de não privacidade, de não liberdade. Então, nossos hospitais também não colaboram. Os hospitais que a gente chama secundários, são hospitais que ainda não têm uma engenharia, uma arquitetura para isso. Então, a gente tem ainda esse trabalho também de engenharia voltado para esses espaços mais individuais, subjetivos e de menor exposição. Então, toda essa questão histórica vem buscando essa questão de mudança desse olhar. Então, as nossas questões de gênero, do corpo feminino, da leitura de possibilidade de dizer, eu não quero assim, eu prefiro assim, eu gostaria disso, eu não quero assim,
Quem é você que está fazendo essa avaliação? Entendeu? Essa relação é uma condução ainda de muita luta e está ainda em caminho. Isso vem da década de 50 e fica mais forte depois que ocorre, né, a inserção do nosso momento de Constituição, e na década de 80, da questão do SUS, né, a entrada do SUS, né, para legitimar essa relação de direitos, de integralidade, equidade e universalidade, aí sim a força para essa leitura de direitos começa a aumentar. E as outras relações de políticas em relação à saúde da mulher, que é o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que é a Rede Cegonha, que vem voltado para o parto humanizado, junto ao nascimento humanizado. Então, essas políticas vão dando força a esse movimento que aconteceu a partir da década de 80, com maior liberdade de expressão nas ruas, com as famílias, com as crianças, e as mulheres grávidas, com seus abdômenes expostos, com suas pinturas. Isso vai modificando um pouco esse caminho. A gente ainda tem um caminho muito árduo para desenvolver. Então, a questão do parto, né, dentro da questão de gênero e da violência, ele é permeado. Por que eu falo isso, gênero? O que significa isso? Eu vou trazer aqui 4, quem chama de relações, para a gente entender um pouco sobre isso. Nós temos ainda, né, no Brasil, que é patriarcal, um Brasil machista, um Brasil com aquela leitura da violência, homem mais forte, mulher mais frágil, mulheres que ainda buscam os espaços de liberdade. Vocês viram que agora, na pandemia, nós tivemos aumento de violência doméstica, de violência sexual, por conta dessa questão também do machismo e de uma legislação e de uma questão judiciária ainda voltada para o comportamento masculino. Tá? Nós temos uma questão judicial bastante complexa. Nós temos a Lei Maria da Penha, que foi uma revolução em termos de punabilidade, de punição desse agressor. Porque antigamente ele não era punido como está agora, que é uma questão mesmo de repreensão ativa, totalmente diferente de outras décadas. Então, tudo isso correlaciona com a relação do parto e com a sala de parto. Quando a sociedade não se organiza, né, dentro da questão social, imagina dentro de um cenário de exposição de necessidade dessa mulher. Tá bem? Então, a questão da postura, né, religiosa, da postura da mulher diante das questões sociais. Então, a liberdade de expressão, de exposição, de construção dessa posição do parto, né? Isso é totalmente avesso. Poxa, uma mulher parir de 4? Parir de 4 tem a ver com uma relação sexual suja, inferior. Sabe aquela questão? Nossa, a mulher quer parir lateralmente com o marido do lado? Como é isso? Por que precisa ser assim? O que significa isso? Isso não tem uma relação, né, mais para a sexualidade, mais para a questão sexual, do que para um parto que é técnico, que é uma assistência de saúde, não tem nada a ver. E pelo contrário, é uma relação, sim, da genitália, que o parto tem a ver com essa questão do marido e mulher, onde houve a concepção e vai ter um concepto, um feto que vai nascer. Então, isso tudo ainda precisa ser muito discutido, muito pensado, e quando a gente é formado, quando a gente cresce numa sociedade que tem essa questão cultural, essa questão de força, né, patriarcal, família, a gente leva isso para dentro do nosso cenário de trabalho. A gente não tem como desvencilhar disso, vou vazia, ir para lá sem algumas concepções e alguns conceitos. Então, quando a gente for trabalhar, a gente tem que entender que as pessoas têm liberdade de expressão, que esse ser humano que a gente está cuidando, trabalhando, precisa ter esse espaço. E aqui a gente tem muito ainda o cerceamento dessa mulher diante dessa exposição, dessa expressão corporal durante o parto. Tá bem? Algumas questões de solidariedade, cumplicidade institucional, profissionais e gestores. Ainda temos muitas pessoas que têm um olhar muito técnico, muito comercial e muito de produção. Então, dentro desse cenário parto e nascimento, não pode ser feito essa relação. Quantos partos eu vou ter hoje? Quantas mulheres vão parir? Quanto mais mulheres parindo, mais mecânico é, mais volume de dinheiro eu recebo e mais produção eu tenho. Não existe isso. Imagina eu programar para a Dona Maria do Carmo, que está lá para parir, que ela tem que parir em 12 horas, que eu preciso esvaziar o leito dela, que eu preciso fazer a rotação do leito.
Então, essa questão comercial ainda se imprime em determinadas situações. O que quer dizer comercial? É um agendamento de um procedimento. Por exemplo, eu tenho uma mulher que é uma primeira vez, que a gente chama de primigesta, é uma menina de 20 anos que tem tudo para parir via vaginal, porque ela tem uma fisiologia para isso acontecer. E a gente precisa de rotação do leito, então a gente programa uma cesárea para que essa aceleração aconteça, para que aquele leito seja absorvido por outra pessoa. Isso é comercial e isso ainda é uma realidade brasileira. Nós estamos com uma porcentagem de 54%, 55% de cesáreas no Brasil, na faixa etária de 20 a 30 anos, que é o maior número de mulheres que podem ter partos via vaginais. Que é o quê? Que é um menor gasto para o Sistema Único de Saúde, que é o tempo de exposição de 2 dias de um parto normal, ou o que a gente chama parto via vaginal, para 3 dias de parto cesáreo, que tem maior gasto, com anestesia, com antibiótico terapia, com todo aquele contexto cirúrgico que o parto cesáreo tem. Então, entenda que isso é violência. É você dar à mulher uma conduta que ela não precisa, que ela não tem uma necessidade clínica para isso. Isso é violência. É você prescrever um procedimento invasivo com risco sem ela ter necessidade, principalmente nessa faixa etária, que segundo os estudos é uma faixa etária que tem, que a gente chama de risco habitual. 0 chance de ter uma intercorrência durante o parto. Isso é violência, tá bem? E a questão também de características sociodemográficas, características específicas de sexualidade, de gênero, que ainda se faz muito visível na nossa, que a gente chama pirâmide de violência, que são as presidiárias, tá? Trabalhadoras do sexo, usuárias de drogas e moradores de rua, doentes mentais e transgênero, doenças que a gente chama soropositivas ou com doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, lésbicas e deficientes físicas, pobres, negras e nordestinas. Olha a mudança. Até as doenças crônicas são grupos que sofrem violência. Para vocês perceberem as características do comportamento do trabalhador e do profissional que está na saúde. Ele precisa ampliar muito mais a sua consideração pessoa, gênero e comportamento do que qualquer outra coisa. Nós estamos com essa dificuldade ainda na formação dos profissionais relacionado a essas condições, tá? Solteiras e adolescentes sofrem violência extremamente que é aumentada do que uma mulher casada heterossexual, tá? Então vejam que a sociedade ainda tem toda uma normatização comportamental. Se eu for uma mulher solteira, que a gente chama solo, que eu quero ter meu bebê, que eu fui lá, tive uma inserção, eu fui inseminada e vim ter meu bebê, a nossa sociedade ainda faz com que ela se sinta violentada por ela não ter um parceiro ao lado, por ela não ter competência de cuidado com esse recém-nascido porque ela é solteira ou ela é uma mãe solo. Tá? Idosas, que a gente chama de mais de 35 anos, dentro da classificação obstétrica, a questão da idade também é um risco, e a gente diz, nossa, tá? Eu estou falando, nós dizemos, eu vou me colocar nessa situação. Uma mulher com essa idade tendo filho, temos ainda essa questão de comentários dentro do serviço voltado para a idade das mulheres. Uma mulher com 52 anos, que teve aquela situação do climatério, onde a menstruação ainda está com aquele movimento que ainda não tem nenhuma recorrência, que não tem uma ausência para que ela se torne uma menopáusica, ela pode engravidar. Então, a mulher que tem uma relação sexual aos 52 anos e engravida é vista como uma mulher que louca, vai parir com essa idade, por que ela está aqui? Ela não tinha outra forma. Então, isso é muito complicado, tá? É importante que os profissionais atentem para esses processos. Isso é violência. Isso é um fator de violência velada. Quando você não fala, mas você se comporta e trata e cuida com esse formato de indignidade, de preconceito e de distanciamento. Às vezes eu não falo, mas o meu olhar para a pessoa diz: você não devia estar aqui com esse cabelo meio branco, meio estranho, tentando parir.
tá? Então, é esse formato que é violência velada, que as pessoas não dizem mais o comportamento, a relação do cuidado, a relação dentro dos cenários de parturição, sala de parto, pré-parto e pós-parto, que é o puerpério, a gente tem isso. E as menos violentadas, mas com ainda um pouquinho ainda de possibilidade, são as casadas, heterossexuais e brancas. Então, vocês vejam como a nossa grande demanda brasileira sofre. A gente tem esse formato dentro do nosso cenário de saúde. Tá bem? Então, a gente precisa ficar bem atento ao que significa isso pra gente. Questão de gênero, comportamento sexual e relacional. Tá? Isso é importantíssimo. Uma outra questão é o tempo, né? A relação do parto, o temporal. Por que se chama trabalho de parto, gente? Porque é um tempo que esse corpo físico precisa se apropriar para que esse concepto seja expulso. Eu tenho um corpo de um feto dentro de um espaço estreito que se chama bacia, que ele precisa passar. Então, para que ele passe naquele espaço, ele precisa rodar, ele precisa se posicionar para que ele possa transpor. Isso leva tempo. E eu não tendo paciência, não tendo, né, uma mobilização para isso, não entendendo, eu atropelo as pessoas. As pessoas ficam assim, já viram em filme? Já viram em atividades? Porque o filme e a novela é um exemplo mais ridículo e mais inverso do que tem que ser feito. Que as pessoas fazem torcida, que as pessoas batem palmas, as pessoas gritam, as pessoas fazem tudo que não é para fazer. Vamos lá! Força! Todo mundo quer assistir, todo mundo quer colaborar, e isso é violência. Isso é ultrapassar os seus limites. Eu, por exemplo, quando eu acordo ou estou com dor, eu não quero barulho no meu ouvido. Eu não quero nada. Eu não quero que ninguém fale. E tem pessoas que gostam de fala, gostam de música, gostam de um ambiente que tem essa relação. Então, entenda temporalmente que o parto, ele tem seu tempo individual. Ah, Cláudia, mas está escrito no livro que todas as mulheres que têm o primeiro bebê pode levar até 12 horas. Sim, mas eu posso ter mulheres que têm o primeiro bebê que pode levar 5 horas, 3 horas, 4 horas. Por isso que eu gosto de obstetrícia. Porque ela tem uma característica individual e diferente a cada parto. E aí não me entedia, não me deixa enjoada, porque eu sei que eu vou ter experiências e conhecimentos aumentados a cada situação do parto. Eu nunca vou repetir. Eu nunca vou fazer igual, nunca. Mesmo que seja a mesma mulher. Eu tive um caso que uma mulher teve o 10º filho totalmente diferente do primeiro filho dela. E ela dizia, enfermeira, por que não está igual? Porque eu falei para ela, porque não é igual, não deve ser igual, porque você está num momento diferente e é uma situação diferente. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu tive aqui um grande, né, eu trouxe até o nome dele, uma pessoa que é de visibilidade, que ele está sempre na mídia, dentro do nosso Fantástico, que é o Dr. Drauzio Varela, fez essa fala, a revista Cláudia, na época, que ele disse a seguinte frase: parto normal muito chato, é muito mais fácil botar a mulher na maca, pumba, fazendo uma cesárea. Então, a pessoa que tem esse conceito de parto e conceito de responsabilidade, de cuidado, ele não pode estar na mídia como o Drauzio Varela traz as informações do Fantástico. E ele tem essa visibilidade, porque ele é uma pessoa intervencionista, que acha que esse tempo de construção do corpo feminino, da mulher esperando, e desse feto tendo a oportunidade de respirar melhor, para ele não interessa. Isso é violência. E ele é uma pessoa que é midiático, ele está na mídia, ele tem uma fala, as pessoas confiam nele. Então, isso tudo é importante, isso é violência velada, que ninguém diz, nossa, um médico dizendo isso, ele está fazendo com que essa mulher seja vista como uma pessoa invisível, ela não existe, ela não tem desejos, ela não tem vontades, e isso é preocupante, isso é violência, e violência na mídia, nas redes sociais, trazendo esse impacto sobre a mulher. E todas as mulheres que vêm, nossa, então cesárea é importante, cesárea vale a pena, eu vou pedir minha cesárea quando eu estiver lá. Cesárea é o que eu quero, que é isso que acontece ainda no nosso cenário. Isso é violência, que é uma violência da mídia sobre o corpo feminino, transitando o que é melhor para o comerciante médico, para aquela empresa e para aquele sistema. Tá bem? Isso é violência clara, mas não descrita socialmente. A sociedade ainda fica assim, fica meio nublado. A gente precisa alertar o significado disso, tá bem?
Ou uma outra coisa importante é a questão do próprio sistema. Eu trouxe aqui, ó, além disso, a questão da desorganização do planejamento hospitalar. Se eu tenho uma unidade que tem essa característica, eu tenho que ter pessoas para ficar ao lado, eu tenho que ter espaços para que esse tempo ocorra. Eu não posso ter 5 leitos e uma porta de entrada entrando 20, 30 mulheres ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Sobrecarga do sistema, demanda aumentada, profissional com trabalho sobrecarregado, sem qualidade assistencial. Se eu não tenho um sistema que entenda qual é a característica de atendimento, eu vou atropelar. Eu vou fazer o quê? Que eu preciso de leito, eu preciso de rodar tempo de leito. Isso é violência obstétrica. Isso é violência em relação à assistência demandada para essa mulher nesse sistema único de saúde. Então, esse é um grande momento de violência que as pessoas também não pensam. Imagina quando colocar uma mulher para parir numa maca, botar uma mulher para parir numa poltrona ou numa cadeira, porque eu não tenho leito para ela. Tem uma violência maior do que essa? E depois que ela tem o bebê dela, que ela precisa ficar em repouso, porque ela tem um catabolismo altíssimo durante o parto, ela precisa repousar. Eu colocar ela numa cadeira sentada, com o útero evoluindo, com um sangramento, e eu deixar ela sentada ali, isso é violência sobreposta, isso é caso de polícia. Isso é para a polícia civil. E a pessoa pode entrar com um boletim de ocorrência dizendo, eu fui violentada, eu fiquei sentada depois do meu parto. Isso fisiologicamente está descrito com risco aumentado de sangramento pós-parto, se ela ficar sentada. Porque eu preciso que esse útero evolua, e ela precisa estar deitada para isso. Entendo, então, que todo o sistema, ele colabora com a violência. Ele dá à violência esse tamanho de ocorrência, tá? Ele vai ampliando isso. Então, vocês viram que eu trouxe elementos muito, que a gente chama grandiosos para que a violência seja permeada. Então, quando a gente fala de violência, eu não falo só do ato médico, do ato do profissional que está com a mulher no parto. Eu falo de todo esse caminho que a mulher vem, né, conduzida até chegar na sala de parto. A sala de parto é o cume, é o fechamento, é quando ela está no momento de ter o seu bebê. Imagina, na hora de ter o seu bebê, que é uma das dores mais indescritíveis, segundo os cientistas. Não tem como você descrever ou mensurar uma dor do parto. Ah, não, é igual a dor de dente, o pessoal quer comparar. Não existe. Só quem sente, só quem perpassa por aquilo, tem condições de dizer como aquilo é classificado. Não tem nenhuma escala de dor que tem como classificar essa dor. A gente ainda não conseguiu construir escala de dor para isso. Então, entendam a dimensão individual. Como é subjetivo e como isso precisa ser respeitado. E tudo que eu puder fazer precisa ser pensado em minimizar qualquer tipo de ultrapassar esses limites, tá? Então, por isso que a gente deve falar de violência obstétrica. Mais uma foto de impacto, que é uma foto que diz que eu estou te invadindo no momento que você não precisa ser invadida. Eu vou ampliar o seu períneo para que o seu bebê passe, porque ele é um pouquinho maior, mas isso não é necessário, porque essa área onde está sendo cortada, para quem está assistindo, é uma área flexível, que os hormônios fazem toda a sua mudança estrutural tecidual, para que ele possa ser movido pelo polo desse feto e esse feto passar sem necessidade desse corte que se chama episiotomia. Episiotomia entra, gente, como tecnologia assistencial ao parto na década que a mulher é integrada ao sistema hospitalar. Porque senão, o que aconteceria com esse profissional aqui? Ele não teria o que fazer. Ele iria o quê? Só parar o feto e colocar o feto para ser, o recém-nascido para ser o quê? Secado, né? Estimulado para ele respirar, porque o feto, o recém-nascido, respira sozinho, o coraçãozinho dele está batendo, a mãe dele está passando sangue pela placenta, a gente não precisa fazer nada. Eles fazem sozinhos, o próprio recém-nascido vira a cabeça, vira o seu ombro e sai sozinho. Quantas experiências eu tive de partos no leito do próprio, a própria Índia, gente, as tribos que nós temos dentro da Amazônia, os partos são solitários. As nossas indígenas vão lá para dentro da mata e vão ter seus bebês sozinhos. Cadê a tecnologia? A fisiologia é extremamente dominante. Essa área de abertura, de saída do recém-nascido está pronta para isso. Por isso que as nossas cadeiras, mulheres, são largas. Tem uma estrutura óssea para isso. A gente nasce com a ossatura
para esse formato. Nossa ossatura não é para ter o corpo delineado e o bumbum grande, como todo mundo imagina. Não, é para parturição. É para ter uma ossatura que faça com que esse feto passe. É só para isso. As mulheres acham que é para ter outra coisa. Ah, para ter bumbum grande, para ter perna grossa. É para ter o feto, para parir. E aí a gente aproveita para desenhar um outro espaço, né, midiático. Então, a episiotomia, ela cai por terra. Ela não é mais preconizada pelo Ministério da Saúde. Ela não entra como atividade assistencial, ela não é rotineira, ela não deve ser integrada aos cuidados. Se acontecer, é porque esse hospital precisa de ajuda, precisa ser o quê? Recapacitado, ter educação permanente para que isso possa ser mudado. Tá bem? Qual o impacto desse tipo de tecnologia como violência nesse corpo? Essa área perineal, gente, ela tem uma estrutura nervosa muito intensa, ela sangra muito, ela é muito vascularizada. Qualquer corte, qualquer sutura dessa região muda a composição local. Então, uma pessoa que corta, sutura depois com fio, consequentemente vai ter uma sensibilidade diminuída. Eu posso ter risco de ter uma fístula ano-perineal. Eu posso ter o risco de ter o quê? Uma decência de sutura. É quando essa sutura pode arrebentar e ter que cicatrizar por segunda intenção, porque é uma área extremamente umidificada, perto da região anal, que tem bactérias intestinais. Eu tenho uma região que não é indicada ficar fazendo sutura cirúrgica, porque eu preciso limpar, eu preciso ventilar, eu preciso deixar que essa área seja o quê? Mantida sem riscos de infecção. Então, por isso não é indicado, por isso eu tenho riscos de fazer esses tipos de complicações pós o uso da sutura. Além do que, para fazer esse tipo de corte, eu preciso fazer uma anestesia. Porque senão a pessoa não aguenta. Olha, vou cortar com uma tesoura, com uma lâmina, eu preciso fazer o uso de algum anestésico local para que isso possa ser feito. E em alguns estudos, a gente tem as discussões de algumas alterações circulatórias pelo nível de anestésico colocado. Então, tudo tem um complicador cirúrgico de técnicas que têm que ser bem feitas. E a região. Se eu fizer uma sutura muito aprofundada, eu posso aproximar músculos que não precisavam ser aproximados. Então, eu tenho que ter técnica, eu tenho que ter competência, e eu tenho que ter estudos anatômicos recorrentes. Eu não posso estudar e depois voltar, porque cada pessoa é de um jeito. Entendem? Então, não é mais, rotineiramente é abolido. É uma das violências mais acentuadas que ainda permeiam dentro do território brasileiro. Tá? O estado do Rio diminuiu bastante com a Rede Cegonha e com a entrada das enfermeiras obstétricas como ativadoras disso, mas em outras regiões do interior do estado, interior de alguns momentos que são ainda voltados para a técnica, né, médica, com assistência médica obstétrica, feita por médico, ainda é muito gigantesco esse tipo de intervenção. Bom, o que é violência obstétrica como conceito, né? Depois que eu falei isso tudo, aí vocês pensam assim, poxa, a Cláudia fica falando que é a questão da mídia, a questão da organização do serviço, que é a própria, né, liberdade de expressão, é isso tudo. Isso é violência. Mas com uma relação de conceitos, nós fomos fazendo um pouquinho de abrangência, né, desse que chama, dando um pouquinho mais de ampliação, mas que a visualização ainda é uma violência obstétrica voltada para a área do parto. Não, tá? Tentem agora desmistificar que é só na hora do parto, mas sempre quando ocorrer uma gestação, onde a gestante está transcorrendo essa gestação e o parto vai acontecer e a leitura do parto se dá e dentro do puerpério. Então, isso dura o quê? Em torno de 40 semanas da gestação, mais os 43 dias de puerpério. Isso se chama violência obstétrica. É nesse cenário que pode acontecer qualquer momento de violência. Por que eu estou falando isso? Uma gestante que está na hora daquelas, né, momentos de contração, vem para uma área que ela pensa que está com a contração verdadeira do parto. Ela vem para ser examinada e chega dentro de um serviço. E ela é acolhida por um serviço que não tem uma capacidade para isso. Por quê? Porque quando uma mulher está nesse finalzinho de trabalho de parto e vai começar, todo mundo se assusta, todo mundo corre.
Isso é uma questão social, tá, gente? Quem não tem experiência diz, ela vai nascer, o bebê vai cair. E, às vezes, a mulher tem também esse conhecimento. E isso ainda é uma situação de violência. Então, quando ela chega na porta desse hospital, dessa unidade, tem que ter grupos que saibam como abordá-la. Imagina uma mulher que mora longe desse cenário, por exemplo, ela tem uma referência, mas ela mora longe, porque a referência dela, né, ela mora um pouquinho distante, mas a referência do parto dela é naquele hospital. E ela não tem como voltar para seu domicílio. Se eu disser para ela, você está em início do trabalho de parto, que a gente chama de pródromos de trabalho de parto, e você vai voltar para casa porque você não precisa internar, mas ela não se vê voltando porque ela não tem condições financeiras, ela não tem como voltar, ela está sozinha, blá, blá, blá. Eu preciso ter ali muita organização do sistema hospitalar, uma organização da conduta de acolhimento e de classificação de risco para dar conta da não permeabilidade dessa violência. É nesses espaços, tá vendo? Que a gente acha que é técnico, mas ali é que a gente chama um pontapé para a violência, para você falar, não, você volta, você fica. O que acontece nos nossos cenários, da minha experiência de vida? Elas ficam sentadas lá fora, ou na cantina do hospital, ou no estacionamento, ou vão ali, e elas ficam rodando em volta do hospital, esperando o tempo passar, para quando a dor ficar mais forte, ela entrar. Isso é violência. Ela não precisava ficar ali. Ela podia ficar em observação, em vigilância dessa equipe, porque ela está naquela condição de início, que é o que é ideal, para minimizar riscos durante o que a gente chama o tempo de trabalho de parto. Mas a gente não tem espaço, a gente não tem sistema, a gente faz com que essa mulher, né, se exponha, e acontece aquilo que a gente vê no jornal. Uma mulher pariu no ônibus, a mulher pariu na van, a mulher estava no mototáxi, pariu. Esse tipo de mídia que traz como, nossa, olha o que acontece com as mulheres brasileiras, estão parindo nos sistemas de locomoção, porque o nosso sistema de saúde não consegue acolher e fazer essa distribuição, que a gente ainda tem muitos problemas em relação a isso. Isso é violência sistema, violência social. E a mídia vai lá e aumenta, e floreia, e faz aquele grande estardalhaço sobre o acontecimento. Era para ela ficar indignada. O sistema de saúde brasileiro precisa ser revisto, pois as mulheres estão tendo essa condição de trans. É isso que devia ser feito, e não é. Eles daram o estardalhaço que a mulher foi mandada embora e, de repente, ela pariu na rua. É meio confuso, e isso é violência. Porque você vê a exposição da mulher e do feto, que é o grande problema e a nossa preocupação. Então, a gente traz aqui alguns elementos que eu trouxe em negrito, que fala dessa relação de exemplo que eu dei. Tratamento desumano, que tem a ver com medicamentos, tem a ver com a dieta zero, tem a ver com o posicionamento inadequado do trabalho de parto, com a exposição física, com a necessidade de exames repetidos, com profissionais que não são competentes. Por exemplo, eu trabalhar em uma sala de parto, em um pré-parto, com residentes acadêmicos de medicina. Não funciona. Eu tenho que ter sempre uma pessoa que tem capacidade, que eu não posso trabalhar com uma pessoa que não tem noção do que é uma dilatação do colo, do que é um bebê, um feto em descida e insinuação na pelve. Eu não posso ter esse tipo de margem. Isso é violência. Eu tenho que ter estudantes para aprender, entendam. Mas eu preciso ter sempre um acompanhamento do profissional, que é o staff, que a gente chama, o profissional do serviço ao lado. Eu não posso deixar esse grupo de estudantes dominarem esse cenário. Isso é violência. Uma das mais ampliadas dentro do nosso serviço, e principalmente em cenários que nós temos, que a gente chama de hospital, que é um hospital de ensino. Tá? A gente tem que ter isso muito claro, descrito que esse profissional e esse estudante tem que ter sempre o acompanhamento desse tutor até que ele tenha competência para isso. No abuso das medicações, tá? É um grande gancho que o parto é fisiológico, ele não precisa de nenhum elemento complementando todo o sistema hormonal e hipofisário que está sendo estimulado agora. Nós temos alguns hormônios competentésimos que a mulher produz como start para o trabalho de parto, que a gente chama de ocitocina, que a gente chama de relaxina, que a gente chama de prostaglandina. São os hormônios que vão estar sendo jogados na circulação dela para o neném nascer.
O sistema faz isso por ela. Ela não precisa fazer força. Então, eu não preciso fazer isso endovenoso, eu não preciso fazer isso sintético. Quando eu faço isso, eu estou sobrecarregando o sistema neurológico dela para dar conta desse... O que acontece? Eu fico sem controle. Eu posso ter uma hiperestimulação, eu posso ter uma transição não muito ordenada, eu posso ter uma aceleração que não faz parte, e eu preciso estar muito atento a isso. Eu faço uma medicação, por exemplo, se eu tiro a dieta dela, imagina uma pessoa que está fazendo força. A força que ela faz para ter o bebê, gente, é como se eu estivesse correndo quilômetros, 2 quilômetros, para fazer exercício físico. É a força que ela faz lá paradinha, empurrando o bebê para baixo. Empurrando o bebê para baixo. Ela faz isso durante o tempo que for. Então, ela precisa de quê? De glicose. Precisa de energia. Ela precisa de força para fazer isso, tanto torácica, quanto abdominal, quanto da parte da pelve. Ela precisa ter pernas fortes, que ela vai usar essas pernas para isso. E se você dá para ela uma violência de interrupção dessa ingestão, de uma forma inadequada, ela perde força. O que é que pessoas dizem, que vocês devem já ter ouvido? Você não tem força para botar seu bebê para fora! Força! Vai! Ela não vai ter. Todo mundo que não toma café aqui, se não toma um café, está com sono. Tá o quê? Com a pressão mais abaixo, tá sem força muscular, é o que acontece no trabalho de parto. Eu preciso entender. E a medicação vai ser associada à dieta, tá? A questão de entender que o parto e o tamanho do bebê é muito individual. Eu posso ter uma criança de 4,5 kg, numa menina de 17 anos, e não vai caber. Esse menino é gigante, olha o tamanho dela. E ela tem o bebê sem problema nenhum, porque anatomicamente ela tem autonomia de ossos e de partes moles para esse bebê passar. Essa coisa de você olhar de longe e chutar como se fosse um curandeiro, essa pelve dela é estreita, ela precisa de uma cesárea porque ela não tem condições. É o que acontece, isso é violência. Vamos indicar cesárea porque essa menina é adolescente e ela não tem capacidade e competência de expulsar no feto porque ela é adolescente. Isso é violência. Entendam que quando a gente traz a questão patológica para uma situação que não é, isso é violência, tá bem? Uma perda de autonomia completa, tá, gente? É quando você tira a roupa dela, quando você deixa ela em jejum, quando você tira o espaço de condição, né? Se ela estava dentro de um conforto do seu momento de leito, de cama, do seu quarto, que você bota no leito, onde ela não tem uma disposição para deitar, isso você tira algumas autonomias, né, de quem é ela, o corpo físico dela. Se me tirarem meu óculos, eu não enxergo nada, eu vou ficar enlouquecida. Eu vou ter que ir para o hospital de óculos, eu vou ter que ser entubada de óculos, porque meu óculos é parte do meu corpo. Por exemplo, se eu tenho uma necessidade de usar uma prótese, uma mulher que tem uma prótese, o pessoal cisma que ela tem que tirar a prótese porque ela pode engasgar e broncoaspirar. Imagina a pessoa ficar sem prótese durante Não existe. E a gente ainda trabalha com esse formato. A gente ainda tem esse formato de achar que aquelas técnicas que foram ensinadas têm que ser feitas. Você pode avaliar como enfermeiro. Você pode dizer, não, eu estou em vigilância e estou controlando. Mentira, não estou controlando, estou observando e vigilante. Se precisar, eu vou intervir, mas eu não vou ultrapassar isso. A gente, às vezes, ultrapassa o espaço porque a gente acha que não está fazendo as coisas direito, tá bem? Em questão dessa sexualidade, perdão. Tudo isso tem a ver com a questão voltada para o corpo feminino, que é importante pensar sobre isso. Entendem que alguns autores, né, esse contexto aqui, eu trouxe da legislação da Venezuela, que foi o primeiro país da América Latina que traz essa perspectiva de violência tão claramente assim. Já que, com Muniz, ele traz uma questão também muito, muito próxima, a violência física, psicológica, verbal, simbólica e sexual, assim como a negligência na assistência à discriminação, tá? E aqui o nosso Ministério da Saúde, ele traz também uma grande demanda, ele amplia um pouco mais, porque o Ministério tem alguns exemplos. O Ministério já tem isso, porque ele já tem essa leitura das intervenções, das práticas não muito controladas do nosso sistema. E o Ministério também traz a mesma perspectiva da Venezuela, de Muniz, olha aqui.
Pode ser física, psicológica, negligência. E quais exemplos ele traz? Lavagem intestinal, restrição da dieta, ameaças, gritos, chacotas, piadas, omissão de informações, desconsideração dos padrões culturais, tá? Das pessoas gestantes. Aqui no Rio de Janeiro, os hospitais do SUS aqui do Rio de Janeiro recebem muitas pessoas de outros estados. Tá? Aqui na Zona Sul, onde eu trabalhei, eu recebia muitas pessoas que vinham do Nordeste, que vinham morar no sul brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e aí elas vinham para ir dentro do hospital que eu trabalhava. Então, eu tive várias pessoas que tinham até um linguajar diferenciado. Teve uma vez que uma gestante me pediu para ir ao banheiro com uma forma de falar que eu não conseguia entender. Ela queria ir, né, fazer sua micção no banheiro, mas ela dizia um outro formato que lá na área que ela morava, no outro estado que ela morava, era o comum para ela, para vocês verem que a gente tem que se ampliar. Quanto mais eu me amplio, menos eu violento. Menos eu ultrapasso, menos eu atropelo e passo com o meu rolo compressor sobre as pessoas que a gente está cuidando. Tá bem? E nessa relação do Ministério da Saúde, ele traz a questão do acompanhante, né, que aí se torna uma questão de direito, de 2005, a lei do acompanhante, e tem a questão do alívio da dor, que tem a ver com a participação tanto das práticas não farmacológicas do alívio da dor, que é uma nova inserção dentro do contexto da sala de parto, que não existia. Todas as mulheres tinham que ficar de decúbito lateral esquerdo, quieta, esperando para o bebê nascer. Alguém que já sentiu dor de dente, de ouvido, de intestino aqui, alguém fica quieto? Ninguém aguenta, você precisa fazer algum movimento para compensar aquela dor. Imagina você tendo uma dor intensa na área de abdômen, pelve e área perineal, paradinha. Então, isso tudo o Ministério reformula dentro das suas políticas e traz todo esse contexto de não práticas que não são estimuladas, não devem ser feitas. Isso é uma consideração de formação dos profissionais e isso, não respeitado, se torna violência. Porque já está integrada a política de atenção integral à saúde da mulher e a política de humanização do parto-nascimento de 2002. Então, é uma política, não é o que eu quero, a que você quer, é uma política do meu sistema único de saúde, do meu ministério. Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter o quê? Que a gente chama de uma diretriz de trabalho, que é pautada nas minhas políticas e nas áreas de resoluções e protocolos que esse ministério me solicita. Então, quando esse profissional determina uma partilha do seu conceito sobre esse momento, ele é violento, quando ele não determina o uso de uma política já implementada, já estruturada, já considerada como verdade, como evidência científica. Porque tudo que o Ministério está produzindo é evidência científica. Não foi porque o Ministério quis. Foram trabalhos científicos, foram revisões sistemáticas que foram feitas e provaram que quando a mulher tem essa estrutura com menor intervenção, medicalização, com autonomia, com protagonismo, ela tem menor risco de intercorrência no parto. De 1.000 partos nascidos, nós temos 0,09% de chance de ter intercorrência. Então, imagina o número reduzido de mulheres que vão ter seus bebês sem intercorrências nenhuma, que é isso que a gente precisa. Porque o parto é fisiológico, eu não posso ter intercorrência, ok? E Oliveira também traz isso, tá, gente? Uma questão muito próxima. Então, a gente tem vários conceitos de organização, né, do contexto da violência, muito voltada para esse momento, mas entendam que o momento é mais ampliado do que a gente imagina. Então, o âmbito da violência verbal, né, e da psicologia, ela é muito mais sutil e menos... A gente não consegue... que a gente chama mensurar como as intervenções mais técnicas, mas ela é muito maior do que a intervenção técnica. Falar com as pessoas, não comunicar, ser, né, uma pessoa que não tem conhecimento é um dos indicadores mais negativos de mudança comportamental da hemodinâmica do corpo dessa pessoa que está sendo cuidada. Imagina uma gestante que está ali, né, sem saber como estão acontecendo, né, as modificações do seu corpo, e você não responde para ela. Ela disse assim para você: doutor, quanto de dilatação que eu tô? Aí ele olha para ela, vira as costas e vai embora. Imagina você tendo, né, uma necessidade de compreensão,
de colaborar com aquilo, e isso é um dos fatores mais violentos e é o que ainda permeia no nosso cenário. Então, não entendam a violência só técnica. A violência é um conjunto de condições que vão sendo acumulativas durante esse período, tá? Eu trouxe aqui algumas questões que é da Perseu Abramo, que é o sistema de avaliação da violência obstétrica no Brasil, é o grupo, né, de pesquisadores que fazem esse levantamento. Eu trouxe aqui para vocês verem as intervenções, né, o nível de escolaridade, a cor da pele e o número de filhos. Para vocês verem, a maioria das intervenções que estão aqui acima, olha, litotomia é a posição, punção venosa, sem necessidade, ocitocina, o uso da medicação endovenosa, manobra de Christeller, é aquela manobra onde eu empurro, né, o fundo de útero para o bebê nascer, as pessoas sobem com o corpo sobre o corpo dessa parturiente para empurrar, a episiotomia, como a gente já viu aqui na foto, a analgesia de parto, quando é feita por um anestesiologista, e o parto cesariano, tá bem? Então, vejam quem mais sofre isso, para vocês verem que é uma questão até da questão de gênero, como eu tinha falado anteriormente. Ensino superior completo, tá? Olha aqui, quem mais faz cesariana? É de escolha, tá vendo aqui? 85,4% são as universitárias que querem cesariana. Tá? Analgesia também, episiotomia também. Então, vejam que a questão de nível para alguns tipos de intervenção são de escolha da mulher associada com uma correlação com o profissional. Por exemplo, uma data provável do parto para 31 de dezembro. Alguém quer parir dia 31 de dezembro? Ninguém, né? Nem o médico quer fazer. Então, esse tipo de situação é uma violência. Você antecipar uma data provável por uma condição social que você quer resolver. Um carnaval, um ano novo, um momento de, né, vontade de viajar, que isso se chama intervir antes que a fisiologia te apresente uma necessidade de algum cuidado. Por exemplo, para nascimento, o seu sistema tem que dar um start, que se chama contração, que se chama mudança dessa estrutura uterina, te dizendo, os hormônios estão sendo liberados para que o processo comece. Então, esse feto precisa disso. Quando isso acontece, esse feto começa a ter algumas alterações bioquímicas para que ele tenha um nascimento já organizado no corpo dele. Quando eu não faço isso, ele não tem essa relação corporal desenvolvida. E quando eu faço uma cesárea, gente, eu abro o útero e tiro o bebê. Quando ele nasce por via vaginal, ele passa. E quando ele nasce, a próprio canal vaginal comprime o pulmãozinho dele, que faz com que o líquido amniótico que está lá dentro saia. Quando o líquido amniótico sai, o que acontece? Ele faz assim, ó, aquele choro que a gente vê, porque aquele líquido saiu quando foi comprimido no canal vaginal. Isso é fisiologia, tem que acontecer. E quando eu faço isso na cesárea, ele não tem essa oportunidade. Eu tiro ele. Eu tenho que estimular para ele chorar. Olha a diferença. Olha a relação de fisiologia impedida. Então, o parto vaginal, ele não acontece por acaso. Ele tem todo um contexto fisiológico, tanto de hormônios, quanto da composição física desse feto, que precisa ter esse estreitamento pulmonar, líquido amniótico para fora dos alvéolos, e a primeira troca gasosa, a primeira respiração, e inspiração, expiração, feita pelo próprio feto, porque até esse momento ele não fazia, quem fazia era a placenta materna. Entendam que isso tudo é violência, isso tudo precisa ser pensado durante o parto, tá bem? Vamos acelerar aqui, por conta do nosso horário. Então, tem as questões mesmo de número de partos e da cor da pele e do nível socioeconômico. Em relação à episiotomia, eu já tinha trazido, tem umas campanhas, tá, que são produzidas dentro do serviço, que é para abolição. Então, onde você passa, tem esses encartes dizendo, não faça isso, isso que se chama educação permanente, isso chama chamar a atenção dos profissionais. O uso da ocitocina, Christeller, isso é Christeller. Olha lá o médico sobre um corpo. Imagina uma mulher de 1,60 m, um homem de 1,80 m com 90 kg sobre o abdômen dela. O que vai acontecer? Fratura de costela, ruptura de baço ou de fígado. Ele é muito alto, ela é muito grande, fazendo esforço sobre o corpo. Isso é uma das violências que ainda permeia dentro do nosso momento institucional.
tá? E a litotomia, que é essa posição de pernas abertas, mais expostas, tá? Mais atrelada a algo não anatomia, tá? Da bacia, fazendo com que ela possa ter lesão de bacia, pode ter o quê? Uma desarticulação coxo-femoral, e ela ter lesão e alguma complicação pós-parto, tá bem? Isso tudo aqui são momentos não mais propícios pelo Ministério da Saúde. Tá? Se acontecer, porque o sistema, aquela unidade, não trabalha mais com a sua perspectiva de mudança do comportamento. Nós temos esse nomezinho aqui, gente, chama sorinho. O sorinho é um soro preparado com algumas medicações que vão sendo acumuladas dentro desse soro para fazer algumas ações que o próprio corpo da mulher faz. Então, quando vocês ouvirem que o sorinho vai ser solicitado pelo médico, é porque ele já está ultrapassando a condição da fisiologia. Ele não deu nem tempo dessa mulher recuperar isso. Por que ela perde isso, gente? Quando ela chega numa maternidade, ela fica com medo, ela fica nervosa e ela fica um pouco sem saber o que vai acontecer. Quem é que a gente produz quando a gente está com medo, quando o nosso coração bate rápido? É a adrenalina. A adrenalina é uma grande antagonista da ocitocina, que é o grande hormônio do parto, que é o grande hormônio do amor, que faz com que o neném nasça. Então, se eu tenho adrenalina alta e ocitocina baixa, o que acontece com esse útero? Não contrai, não nasce. Então, o que eles fazem? Botam um sorinho para ver se acelera essa estimulação do útero. Então, eu tenho que fazer o contrário. Acolho essa mulher, ouço ela, explico as coisas para ela, que aí ela vai se organizando e essa ocitocina vai aumentando na circulação. Isso que se chama minimizar a violência e a violência ser impedida. Porque a gente não pode atropelar com intervenções, com técnicas que não são necessárias, porque não faz parte da fisiologia do nascimento. E aqui teve uma pesquisa no Brasil, falando sobre pesquisa Nascer no Brasil, onde nós vimos que todos esses momentos que eu trouxe foram descritos pelas enfermeiras e pelas mulheres que tiveram seus filhos, tá? Que faz com que a violência seja muito mais do que a gente imagina que esteja acontecendo. Porque a mídia e a descrição ainda permeia somente pelo ato do parto, pela dieta zero, pelo Cristeler, pela episiotomia, mas ela vai muito mais além do que isso. Aí eu vou ler aqui para vocês que Carla Reiter, que é essa grande fotógrafa que traz esse movimento de disposição e visibilidade das mulheres, trouxe. O pai foi despachado, não poderia me acompanhar, não poderia ficar na porta. Cruelmente, não lhe deram opção, e se ele continuasse insistindo, a segurança estava bem ali. Imagina um marido, parceiro, que está ao lado, que essa mulher precisa ter, que é uma referência dela, de conhecimento, até de ser parceiro, né? De compartilhar esse momento. Em qualquer rede privada, em qualquer parto domiciliar, que essa mulher esteja pagando com seu cheque o seu parto, todos que ela quer entram dentro da sala de parto. Aqui no Brasil, nós temos agora a lei do nosso acompanhante, só que ela é muito mais voltada quando da necessidade da condição desse profissional que deseja ou não essa presença nas salas de parto. Esse profissional ainda tem voz. Não quero esse pai aqui dentro da sala de cesárea. Até o pai ir lá na polícia, trazer a polícia, a cesárea já aconteceu. Então, os profissionais precisam entender que ele não é um fiscalizador do meu ato profissional. Ele é um parceiro que está com essa mulher, porque eu disse que é isso que ele faz ali. Quando eu disser que ele pode estabelecer, que ele pode estabelecer, é isso. E a família que é isso. É carinho, é um cuidado bem qualificado. A gente não quer mais nada dentro da área de saúde. Então, a gente não tem que se preocupar com a família, com o acompanhante, tem que acolher e ser extremamente apoiador dessa proposta, tá bem? Principalmente nessa hora. Porque quem precisa compartilhar das bactérias comunitárias é o recém-nascido. A gente coloca recém-nascido, usa... Tem gente, desde que as bactérias hospitalares sejam muito mais volumosas sobre o recém-nascido do que deveria ser. Eu preciso que esse recém-nascido tenha contato com as bactérias comunitárias da mãe dele e do pai dele. É nesse colo que ele tem que ficar, não é no colo da enfermeira, não é abraçada com o médico, não é tirando foto com a enfermeira, não é nada disso, é com a mãe dele, é fazer aquele pele a pele, é junto com o pai que vem para ter a pele a pele. É essa bactéria que eu preciso. Ele precisa produzir
o sistema imunológico com esse tipo de necessidade que ele precisa produzir agora. Que é isso que eu tenho que saber como conhecimento científico, tá? Isso é conhecimento científico dos melhores. Não é ser aquele que faça o parto, mas assim que conduz o parto para que todo o percorrer posterior não tenha riscos, tá bem? Algumas questões, tá, gente, que podem ser perpetuadores no contexto da vida emocional dessas mulheres, que Perseu Abramo traz em algumas pesquisas, e nesse pesquisa de parto nascendo no Brasil, né, que foi feito pela Fiocruz, as mulheres disseram que pós o parto com violência, que ela se sentiu sem autonomia, elas tiveram algum percurso ruim de puerpério, com algum momento de depressão e com uma lembrança negativa do que aconteceu. Então, essa perspectiva pós-parto, do cenário do parto, com a violência integrada, faz com que essas mulheres tenham esse percurso mais alongado, negativo, do nascimento. E elas dizem, eu não quero voltar nunca mais aqui, eu não quero estar aqui, eu não quero ter filhos. E não é para ser assim. Isso não é um cuidado qualificado. Tá bem? Então, entendo que o momento de maior condição de violência ainda está permeado pela comunicação, a não comunicação e verbalização inadequada junto a essa mulher nesse momento do nascimento. Tá bem? Então, eu trago aqui essas questões, né, algumas falas, uma postura e uma composição, né, de cuidado que precisa ser multiprofissional. Não dá para ser uniprofissional ou de duplicidade profissional, médico e enfermeiro. Precisa de existir outros profissionais integrados a esse momento de nascimento, tá? Porque é um momento social, é um momento que a gente chama de perpetuação da espécie. Então, é uma celebração. É que o ser humano ainda vai ter o quê? Perpetuação da sua espécie. Então, tem que celebrar. O nascimento é isso. O nascimento não é patológico, não tem nada a ver com patologia. Então, a gente tem que entender que tem todos esses contextos que envolvem esse momento. Aqui eu trouxe algumas questões também de abuso físico, o cuidado não confiável, indigno, que precisam ser pensados, o abandono, né, a questão de autonomia. Isso tudo tem a ver com as repercussões internacionais, tá? Isso aqui eu trago uma questão internacional que o mundo vê isso já. O mundo já pensa com esse outro olhar. Eu tenho uma fala de um grande estudioso de obstetrícia, que ele é um francês, se chama Michel Audin. Ele diz assim, que a forma de parir, de nascer, é a forma de ser. Então, quando você tem um nascimento violento, um nascimento que tem essa condição de impacto sobre o seu nascimento, você já pode se tornar um indivíduo, um ser humano, com essa perspectiva. Isso são pesquisas, tá? Normalmente, quando a gente traz essas falas, esses conceitos mais potenciais, é a partir de pesquisas, e é importante entender isso. E aí a gente tem muitos descritores, tá, para fazer pesquisa, que é importante. Podem ver que tem toda uma linha de possibilidade de busca, né, desses escritores para a gente poder entender a violência obstétrica dentro das pesquisas e dentro das propostas de buscar como essas coisas estão sendo produzidas. Aqui Perseu Abramo também trazendo a questão da violência, também da rede privada e da rede pública. Podem ver que a gente tem uma rede pública intensificando, né? As mulheres respondendo, não sofri violência no atendimento ao parto. Isso foi comprovado porque elas ainda não reconhecem violência. Fazer o soro glicosado com ocitocina, 20 gotas por minuto, para uma indução do parto, para elas não é violência. Isso faz parte de uma forma de ajudá-las para o bebê dela nascer. Fazer com que ela fique dieta zero durante 12 horas também não é uma violência. É para que ela fique com mais facilidade, o intestino não fique cheio de fezes, para que o estômago dela não fique cheio, para que ela não tenha vômito, e isso faz parte de uma conduta que é de qualificação. Isso que é uma questão que imprime violência, porque a mulher ainda não se reconhece sendo violentada. Então, quando você faz uma pesquisa que tem esse intuito de perguntar para as mulheres se ela se reconhece, ela fala, não, eu tive lençol, eu deitei na cadeira, fiquei melhor, não tinha leito, mas a cadeira estava lá. Para ela, isso é muito qualificado. Então, entendam que a violência não reconhecida pelo violentado também é uma violência. Ela não se vê sofrendo violência. E Perseu Abramo diz que isso é um grande, que a gente chama gap, dentro da questão de humanização do parto e nascimento e das discussões e formação profissional dos profissionais que estão integrados ao serviço.
Algumas ações, tá, gente? Eu já estou terminando, não vou ultrapassar muito para vocês ficarem aqui mais comigo, não me abandone ainda não, para vocês terminarem em relação ao que o Ministério está fazendo. Eu já tinha dito, né, a política de imunização do parto e nascimento, a gente tem aqui a cartão da gestante, quem for estudar, quem for depois trabalhar nessa área, ou quem passa na graduação, é uma caderneta que vale a pena olhar. Todas as cadernetas que o Ministério monta, da saúde da criança, de vacinação, de caderneta da gestante, são interessantíssimas, são completas, tem muita coisa que muito profissional ainda não folheou. Não tem ideia que está escrito ali. Então, o que acontece com esse profissional? Ele fica reduzido à sua fala com a mulher. Se ele não leu, se ele não tem ideia, ele não estimula. Lá dentro da cartão de gestante tem uma área só de violência da gravidez. Tem uma página só dizendo sobre isso. Se você perguntar para quem trabalha nessa área, eles vão dizer, tem? Eu não sabia. Que ali tem um chamado de atenção para as mulheres ficarem atentas. A qualquer condição, ela pode sim se colocar, ela pode sim fazer-se valer do seu direito. Dentro da caderneta que o Ministério institui como documento oficial de identificação de uma gestante, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do CISP pré-natal que a gente tem no nosso Brasil. Tá? Então, entendam que precisa ser conhecido, precisa ser que a gente chama divulgado, porque senão a própria gestante não vai ler, ela não valoriza, porque o profissional ainda também está distante disso. E alguns retratos da violência por Carla Reiter, tá? Eu me senti invadida, tive meu órgão dilacerado e reconstruído mecanicamente. O dia em que a minha filha nasceu foi um dia em que me senti mais sozinha no mundo. Isso é o direito da gestante, tá, gente? Isso é direito de qualquer ser humano. Isso é direito humano. E da gestante e do ser recém-nascido muito mais. Tá bem? Muito obrigada. Bom dia a todos. Agora eu fico aberto para as perguntas e para alguma troca que vocês queiram, tá? Algumas referências para a gente começar a ver. Sim. Pode falar, João. Tá. Sim. A doula é um momento de restrição de RH profissional que aconteceu no nosso sistema. A enfermeira generalista sempre teve a função de ficar ao lado dessas parturientes durante o trabalho de parto. Sempre. Desde que eu entrei nesse, né, mundo da materno infantil, eu fui ensinada que eu não poderia estar deixando ela sozinha, porque era um momento muito individual que precisaria estar ali. Quando a gente começou a se afastar, tá, Jorge? Começou a fazer atribuições mais gerenciais e fazer outras ações, o que aconteceu? Essa mulher se manteve sozinha, sem o acompanhante. Então, o que aconteceu? Começou a ter uma necessidade de outros grupos se desenvolverem como competência para fazer essa parceria com essas mulheres. Aí as doulas ressurgem. Doula, gente, é aquela comadre, tá? Como é que eu posso dizer? Uma comadre que tem competência, que fica ao lado, que diz, que dá energia, que apoia, que é isso que a obstetrícia diz que tem que ser. Porque obstetrícia, em latim, é obstare, é ficar ao lado. É você ficar ao lado sem botar a mão. É ficar ao lado, vigilando, fazendo vigília e fazendo o quê? Um apoio daquilo que está acontecendo. Isso é obstetrícia fisiológica e de baixo risco. O restante não é para integrar. Então, a doula surge. Como não tem enfermeiro, como acompanhante ainda está meio, né, com essa dificuldade, eu surjo como uma profissional e ela entra para o sistema para trabalhar junto com, com as nossas parturientes. E a enfermagem começa de novo se afastar e perder um pouco desse foco. Como a enfermagem volta? Com a enfermeira obstétrica, fazendo parto. Fala. Amanda,
desnecessária. Olha, mano, pensa bem. As pessoas não sabem falar. Porque toda vez que eu preciso fazer força abdominal, eu preciso manter o ar um pouco mais concentrado no pulmão. Mas se você está com dor, Amanda, e fizer isso aqui, eu vou fazer um barulho, tá, gente? Eu sou muito teatral nessas horas. Ah! Olha o que ela vai fazer. Ela vai soltar o ar. E ela vai perder força do tórax e o abdômen. O que essa pessoa devia falar? Maria do Carmo, eu vou botar o nome na paciente, tá, gente? Eu não gosto de falar de gestante sem nome. Maria do Carmo, respira normalmente. E se você for soltar o ar, quando você estiver com dor, faça um soltar o ar empurrando para baixo. Ela não pode só empurrar o ar para fora, ela tem que fazer uma força se for o que ela quer fazer. Então, Amanda, a forma de fazer a fala que tem que ser melhorada, tá? Dizer que ela não pode fazer. Se ela se faz competente empurrando, você já viu o jogo de tênis? Você já viu os caras fazendo, quando dá o saque ou vão bater na bola? A pessoa bate palma em Roland Garros, o cara fazendo Por que a gestante não pode fazer isso na hora da força abdominal e torácica que ela faz? Entenda o que é social? O cara do tênis que paga milhões pode. Ela, na hora que está jogando o seu ar para fora, fazendo uma força, não pode. Então, os profissionais precisam estudar, entender como funciona a fisiologia, como é a respiração, como essas coisas se dão. O que está faltando para mim é um pouco mais de compreensão científica sobre aquela condição que está acontecendo dentro daquele corpo. Perfeitamente, Jorge. O que se faz é isso. Sim, sim, sim. É uma mistura de coisas que vão acumulando. Gestão do serviço, espaço do serviço, RH assoberbado, com demandas volumosas. E obstetrícia, gente, ela é cíclica. Em uma semana nascem 2, em outra semana nascem 25. Isso é obstetrícia. Vocês não acreditam, mas ela tem toda uma relação com o nosso mundo. Quando eu tenho 10 meses lunares, eu vou ter o aumento do volume de partos acontecendo, tá bem? Isso acontece sim. Todo mundo contava, né, antigamente, o número de meses lunares e 9 meses solares para as mulheres terem bebê. A gente não tinha calendário. Então, quando dava 10, todas as mulheres que tinham nascido naquele primeiro, né, tinham engravidado naquele primeiro espaço, elas teriam o bebê junto. Então, a maternidade sabe disso. Que quando ocorre esses meses de lua cheia, a gente tem um aumento de chegada. Isso é verdadeiro, tá? Então, como você sabe disso, a unidade tem que se organizar. A unidade tem que saber que vai se dar daquela forma. Então, a gente tem que aumentar, tem que organizar a escala, tem que gerir isso. Isso ainda é um grande problema. A gente fica aguardando e apagando incêndio, fazendo as coisas a partir dos acontecimentos. A gente tem essa dificuldade gerencial ainda. Ah, que bom, Jorge. É sempre bom. Ai, jura que você não gravou? Ah, tá. Bota assim. Sim, sim, sim. Sim, perfeito. Sim. Obrigada, Jorge. Obrigada, gente.
Obrigada por vocês Jorge estarem aqui, Cláudio. tá? Oi, Natália, fale. Licença, antes de encerrar, tem um comentário aqui da Alejandra também, que ela fala assim, lá no slide onde passa a pirâmide sobre as mulheres violentadas, quase no final tem as mulheres pretas e as mulheres com deficiências, ou com problemas mentais. Qual a sua opinião do hospital negar analgesia na gestante, especialmente em mulheres pretas, porque o corpo dela é associado a um corpo forte, e no caso de mulheres com problemas mentais, porque ela não vai se lembrar? Aí essas perguntas, gente, isso aí não existe. Essa condição do serviço ter essa posição, isso não existe. Isso aí é inconcebível. Não tem que ter essa fala do gestor, do enfermeiro e nem do médico obstétrica plantonista, ou que seja chefe de serviço, não existe. Ah, porque ela é assim, ela pode sofrer. Tá? Então não tem nem que dizer, isso é violência pura, e essa enfermeira que está lá, espero que aqui sejam enfermeiros e outros profissionais que têm interesse, precisam ser os advogados de defesa, sim. Abrir a voz e enfrentar, e não ser conivente. E dizer, doutores, qual o problema? Ela tem essa condição clínica, ela tem uma correlação disfuncional que a gente precisa fazer, assim, uma intervenção e agora tem que ser indicado. Você tem que abrir e falar. Senão a gente vai ser conivente e não funciona assim. A gente tem que ser o advogado. A enfermagem, normalmente, advoga para os seus pacientes. A gente tem, mais uma vez, eu sempre advoguei, falei, minha voz, você sabe que é grossa. Imagina quando eu estou um pouquinho mais alterada, como eu ficava dentro do serviço. Eu me colocava diante deles. Quantas vezes eu falei, não, ela vai ter o tempo dela, o senhor vai guardá-la lá na sala, quando eu precisar de vocês, eu vou chamar vocês. É neste nível de competência. O enfermeiro tem essa possibilidade. Ele tem, sim, a garantia de ser competente. E quando você é competente, todo mundo te olha e diz, ok. Todas as vezes eu tive problema, tá bem, Cláudia, nós vamos aguardar. E era assim, é porque a gente constrói. Então, estudem, desenvolvam e defendam e advogam pelos pacientes de vocês. Tá, Alejandra, né, Natália? É por aí que eu vejo. Não seja conivente, defenda e diga, não é por aí, não é para ter embaixo, tá, gente? É uma questão mesmo de competência. E dizer, olha aqui, medido, não precisa fazer, ela tem ainda condições. E vocês coloquem isso na vida de vocês, estudem e construam isso, tá? Com profissionais, tá bom? De nada, Jorge. Sim? Quer? Ó, a Aninha também colocou assim, eu como técnica de enfermagem, como que eu ajo se eu presenciar uma violência obstétrica? Bom, vai depender muito do seu contexto de trabalho, tá? Se a equipe for uma equipe unida, uma equipe que dá voz para todos os profissionais, que é muito difícil, tá? Não é muito comum, você pode ter a voz ali junto com a equipe. Mas se você vê que aquilo foi presenciado, a sua enfermeira de plantão tem que ser a voz. Ela não devia nem estar distante, porque ela vai estar junto com você ali, vai estar correlacionando. E esses médicos, tá, gente, eles são muito, que eu digo assim, eles perpetuam isso porque nós, como é que a gente deixa? Mas a coisa fica muito assim, no ar. Ele faz e fica aquela coisa no ar, e a coisa, eles veem, pô, quanto difícil, todo mundo aplaudiu, todo mundo riu, e é neste nível, o ser humano tem essa característica. Então, quando houver uma fala de que, doutor, eles sabem que tem essa possibilidade de uma ocorrência, de uma denúncia, tem isso, claro, isso já tem, isso já está disposto à mulher. Ao usuário, o usuário pode dizer, eu me senti violada. E isso precisa estar claro para todo mundo no serviço, mas essa é uma questão mesmo de serviço, tá bem? O serviço precisa conversar entre si. Se a equipe não conversa, isso vai ser uma questão de um contra o outro, não é nada pessoal. É uma questão do serviço. Não tem nada a ver um enfermeiro contra um técnico nem um médico. É uma questão do serviço. O serviço precisa se organizar. É porque está todo mundo fazendo o seu e quem está sofrendo é o usuário. É o paciente que está levando os espirros da equipe. A equipe está muito, cada um no seu quadradinho. Então, acho que precisa ter mesmo essa união, conversa. E se isso for uma coisa recorrente, precisa pensar. Tem que ter uma gestão em cima disso.
Porque você vira uma coisa cotidiana, mulheres com gritos, mulheres desorganizadas, marido, aquela confusão dentro do serviço, precisa tomar uma atitude urgentemente. Não sei se você trabalha numa unidade materno, mas precisa tomar uma atitude urgente, tá? Porque senão você está sendo o quê? Conivente e precisa ser visto isso aí. Dentro do meu serviço, por exemplo, dentro de uma ação que eu estou no Conselho Regional, isso vai ser só se você sofrer alguma agressão, né, relacionada à sua profissão. Eu não tenho como fazer uma fiscalização em relação a uma atitude multiprofissional. É complicado. Tem que ser uma denúncia bem gigantesca, para que aí o Corém, junto com o Ministério Público, acione o CRM, aí vai ser uma coisa mais ampla, vai ter que ser uma coisa muito pautada, uma equipe com essa indignação. Isso é possível também. A enfermagem indignada com uma ação, que aí o Corém se torna o denunciante e manda isso para o CRM, aí isso é possível, mas tem que ser uma coisa bem pautada. Tá bem? Isso não é difícil e vocês podem fazer esse movimento também. Isso agora a gente tem essa condição de acolher. É isso. Sim, sim. Não, por enquanto não. Obrigada, Natália. Obrigada, Jorge. Obrigada a todo mundo. Obrigada por tudo. Tá bem, tá bem. Bom dia, abraço a todos, tá? Bom dia para vocês. Tchau, tchau.